Ficar de pé e orar pelo pastor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Eu tenho visto que até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando, essa igreja, a caminhar nesta prosperidade de bênção do teu evangelho, Senhor, e proclamando ele cada vez mais para mais famílias, para mais lares, para mais pessoas precisando do teu evangelho. Tem muitas casas, muitas famílias entregues ainda à prisão do inimigo, de nossas almas, mas o Senhor é maior do que todos e qualquer inimigo da face da terra. Por isso que eu creio que o Senhor levantará cada vez mais vasos nessa casa, Senhor, casa essa de oração, para pregar o teu evangelho, assim como o pastor veio nessa noite pregar o teu evangelho. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor seja com ele cada vez mais. Ó Senhor, nos alimentar conforme a tua vontade e colocar bem longe daqui tudo que não provém de ti. Que o Santo Espírito de Deus seja com ele e ele venha falar tudo aquilo que o Senhor colocou em vosso coração. Que ele não venha esquecer de nada, ó Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço para todo sempre. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero primeiro agradecer a Deus o privilégio que Ele está me dando de estar pregando em uma igreja que foi um campo missionário que surgiu com o entrelaço, né, de Caruaru, junto aqui com a Paraíba, Campina Grande. Minha gratidão a Deus por também o meu pastor, o pastor Quaresma, ter feito parte também dessa história dos irmãos. E quero trazer aqui um abraço da segunda igreja congregacional, Vale da Bênção, de Caruaru. Trago um abraço de todos os meus irmãos. Mas trago também um abraço de todas as igrejas filiadas à Aliança, assim como também todos os campos missionários aqui do nosso país, e também da Bolívia, México, Espanha e África. Minha gratidão ao pastor José Maria Gregório e minha admiração a ele. Sempre eu vejo ele como um homem apaixonado por Jesus e pela igreja. E é muito bom a gente ver homens apaixonados pelo que fazem e pela igreja do Senhor, que é o que Deus mais ama, é a maior preciosidade do Senhor nesse mundo, é a igreja, e o pastor é apaixonado por ela. Deus abençoe o senhor, pastor José Maria. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Meus irmãos, é maravilhoso quando nós queremos aprender sobre Jesus. E o pastor José Maria, ele me apresentou a linha, não é, daquilo que a igreja, ele, nesses 65 anos, teve o interesse de ouvir. A palavra do Espírito Santo por meio de Paulo ao seu discípulo Timóteo foi: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todo sempre. Amém. Mas eu gostaria de utilizar desse texto de Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4, para que nós pudéssemos aprender sobre aquilo que é a maior e mais plena revelação de Deus nesse mundo, que é aquele a quem nós servimos, Jesus. Diz a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Meus irmãos, não sei se com você já aconteceu isso, de você conviver com alguém que você não conhece. É alguém, sim, que você estava ali conversando no ônibus, ou quem sabe você estava na feira, ou você estava no mercado. Essa pessoa falou com você, você trocou algumas palavras, mas com surpresa nós não temos quando depois percebemos que aquela pessoa é uma pessoa muito importante. Eu uma vez estava tomando um café e estava ali alguém que eu comecei a conversar com essa pessoa, e depois foi que eu soube que essa pessoa era o prefeito da cidade de Santa Cruz do Caparibe. Eu não sabia que ele era prefeito, e é uma pessoa agradável, inclusive, mas eu não tinha noção de com quem eu estava falando. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos convivendo com aquele que tem e detém todo o poder no universo. Aquele que criou todas as coisas, e na verdade nada do que existe poderia existir se não fosse por ele. E às vezes nós até dizemos que cremos nele, que convivemos, inclusive oramos para ele, nos relacionamos com ele, mas nós que somos cristãos, em muitas ocasiões, parece que nós temos alguns lapsos de memória daquilo que ele fez e daquilo que ele é. Daí então, muitas vezes é necessário que Deus levante pregadores, e Deus levante pastores, e Deus levante irmãos para que possam nos lembrar quem é Jesus e o que é que ele tem nas mãos. E você deve saber que ninguém respira nesse mundo sem que não seja por ordem dele. Nenhum pássaro cai nesse chão sem que ele não diga caia. Ninguém vive ou morre sem uma ordem dele. E não há nada no universo, e nenhum centímetro desse universo, que ele não possa dizer que é dele. Isso é meu, tudo é dele, tudo pertence a ele. Essa igreja, ela existe, e a história dela foi toda ela coordenada pelo Senhor. E essa história ainda não terminou. Nós, inclusive, pastor Zé Maria, nem temos noção do quanto e o que aconteceu na história dessa igreja. E quantas outras pessoas, por obra do Espírito Santo, não estão em outros lugares, e muitos afetados pelo Evangelho por causa do serviço dessa agência do Reino de Deus aqui em Sumé. Hoje eu quero contar para vocês essa história, a história do início da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Percebemos que pelo estilo da carta de Hebreus, não foi o apóstolo Paulo que a escreveu. No entanto, alguém que escreveu, ou um apóstolo, ou um discípulo, discípulo do Senhor, certamente conhecia Paulo. Havia um relacionamento com Paulo devido àquilo que na carta, ou aquilo que é exposto principalmente no final da carta, fala da sua saudação. Mas essa carta foi escrita aos hebreus, porque esses irmãos hebreus, que são judeus, eles estavam sob forte perseguição. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, arrastados para a prisão, alguns estavam morrendo. E por que eles estavam morrendo? Porque eles estavam dizendo que Jesus era Deus, estavam dizendo que Jesus era o Senhor. E por que isso era grave e tornavam eles criminosos? Porque o único rei e o único senhor, e alguém que poderia ser chamado de Quírios ou de Senhor, era o imperador. Somente César poderia ser chamado de Senhor. Mas os crentes chamavam Jesus de Senhor, e isso tornava eles como que fossem resistência ao império. E por isso então eram perseguidos, eram presos, eram criminosos, eram colocados nos cárceres por causa disso, e muitos morriam por causa da sua fé. Então, por causa dessa perseguição, alguns irmãos, inclusive judeus que haviam se convertido, começaram a esfriar na fé. Ou começou a arrefecer a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, começou a ser
tocada e prejudicada por causa dessa perseguição, por causa desse sofrimento. Alguns deles não podiam comprar, eles não podiam vender, eram boicotados, até pelos seus. Então eles começaram a pensar, quando eu não seguia Jesus, quando eu não era discípulo de Jesus, a perseguição não era tão grande assim. Não era grande. Eu era judeu, mas eu podia seguir na minha fé. Mas agora, seguindo e amando a Jesus, está muito difícil. E alguns então começaram a apostatar da fé, começaram a abandonar a sua fé em Jesus e voltar para os rudimentos judeus. Começaram a olhar para os anjos, que os judeus diziam, e é verdade, que os oráculos de Deus vieram por meio dos anjos. Eles começaram a pensar nos ritos judaicos, no sacerdócio, nos sacrifícios, os sacrifícios que purgavam seus pecados, e eles começaram a dizer, será que não era melhor nós voltarmos à antiga aliança? Será que não é melhor nós voltarmos a ser como nós éramos antes? Porque como éramos antes, a gente vivia melhor, vivia mais em paz. Agora meus filhos estão em risco. A minha vida está em risco. Nós nem podemos nos reunir direito. Se a gente poder... nós não precisamos dizer que nós não amamos Jesus, mas a gente não precisa dizer que Ele é Deus. Nós não precisamos dizer que Ele é o Senhor absoluto e maior do que César, porque se nós fizermos isso, seremos perseguidos. A causa, portanto, de escrever, aquele que escreveu a Hebreus, era para fortalecer os irmãos e dizer a esses irmãos que Jesus, Ele não pode ser comparado com os anjos, porque Ele é maior do que os anjos. Jesus não pode ser comparado com os sacerdotes, porque Ele é o sumo sacerdote para sempre. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que tudo, porque Ele, na verdade, é o Criador do universo e Ele está sentado à direita de Deus, e, na verdade, Ele está à direita de Deus e governa todas as coisas. Não tem como voltar atrás, não tem como olhar para trás. Aliás, Jesus mesmo disse, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não tem como mais. Na verdade, nós não temos como mais mudar nossa natureza. Um dia, quando o poder do Evangelho entrou na sua alma, quando o Espírito do Senhor transformou você em uma nova criatura, Ele fez de você um novo ser. Em você uma nova natureza, uma nova criação. Mesmo que você queira voltar atrás, você não pode mais, porque você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Você pertence ao Senhor, e não tem mais como ninguém arrancar você das suas mãos. Portanto, aquilo que se estava querendo fazer com a igreja, aqui que o escritor dirige aos hebreus, a igreja dos judaizantes, a igreja daqueles que haviam deixado os rudimentos da antiga aliança e entrado na nova aliança e seguido a Jesus, não tem mais como. Portanto, eu gostaria então de dizer aos irmãos aqui pelo menos 3 coisas nesse texto do versículo 1 ao versículo 4. A primeira coisa, Deus falou. Deus fala. Deus falou na antiga aliança e Deus fala na nova aliança. Segundo, estamos vivendo os últimos dias. Desde quando essa carta foi escrita, mas antes dessa carta ser escrita, quando Cristo ascendeu aos céus, estamos vivendo os últimos dias. E terceiro, nos últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo, Ele nos tem falado pelo seu Filho. Ele nos tem falado pelo Evangelho. E a luta nos últimos dias é desviar a sua atenção, lhe distrair, tirar os seus olhos daquilo que Deus tem falado por meio do seu Filho, para, por meio dessa distração, você olhar para outras coisas.
A nossa irmã, que inclusive cantou maravilhosamente e tocou muito o meu coração, já na sua música ela tratou sobre isso. O verdadeiro, se existe, é porque há um falso. O verdadeiro evangelho, ele não tem como se adaptar a um falso evangelho. E a luta dessa igreja de Sumé, da igreja de Caruaru, da nossa igreja, é não nos distrair e estarmos muito atentos para a forma como Deus resolveu falar conosco, alcançar o mundo, todo esse mundo, por meio de uma única mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que revela a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro caminho, não tem uma outra forma de Deus salvar. Não existe uma outra maneira de uma igreja ser alimentada e governada, a não ser por meio do Evangelho ou da voz do próprio Cristo, que é a interpretação adequada, correta das Sagradas Escrituras. Então, me permitam primeiro falar sobre o primeiro ponto. O texto sagrado diz que Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, aos pais, pelos profetas. Sim, meus irmãos, Deus falou de várias maneiras ao seu povo na antiga aliança. E como era que Deus falava? Deus levantava profetas. E esses profetas, eles falavam de acordo com aquilo que eles ouviam diretamente de Deus. Eles ouviam a voz de Deus e eles transmitiam a voz de Deus. Eram homens que eram inspirados pelo próprio Espírito e tornavam-se esses homens como a própria palavra de Deus falada. Mas não somente pelos profetas, o texto diz que ele falava por todas as formas. Ele falava de forma audível aos patriarcas, ele falava por meio de sonhos, ele falava por meio de mensagens trazidas pelos anjos, ele falava por meio de teofanias ou de manifestações de Deus nas formas de plantas, como por exemplo a sarça que ardia. Deus falava por meio daquela sarça. Deus falava de um monte que fumegava, o Monte Sinai. E de várias formas o Senhor manifestava a sua vontade ao seu povo. E essas formas de Deus falar com o seu povo eram formas claras, eram formas diretas. Mas Deus não somente falou na antiga aliança, agora Ele continua falando. E existem 3 formas de, na nova aliança, no novo pacto, Deus falar. A primeira forma, e não precisa alguém ser crente para ver que Deus fala. Uma pessoa ímpia, um ateu, ele vê e ouve a voz de Deus por meio da criação. Ele não sabe explicar, não tem como se explicar como é que uma semente cai no chão e ela morre, e daqui a pouco ela brota, e de uma semente várias sementes surgem e alimentam. A terra fala, assim como também os animais trazem muitas respostas. E as plantas, eu fiquei curioso, porque uma cientista, uma vez dando uma palestra, ela disse que quando viu o DNA de uma planta, na verdade era de uma árvore, que ela estava estudando como bióloga, quando ela viu o DNA, a cadeia de um DNA, ela quase cai de joelhos, devido à perfeição da criação. Deus não somente fala por meio das plantas, dos animais, do corpo humano, mas pelo universo Deus fala. Mas não essa forma de Deus falar não é suficiente para salvar. Segundo Romanos capítulo 1, esse modo de Deus falar só torna o homem mais culpável. Sim, o ateu que diz que não acredita na palavra de Deus, que rejeita Cristo,
ele é indesculpável diante de Deus, porque Deus falou com ele por meio da natureza, dizendo: há um Criador. E ele disse: não. Mas Deus não somente fala pela natureza, Deus também fala na consciência moral humana. Não precisa você ser crente, basta ser humano. Sendo humano, você tem uma consciência que é chamada de consciência moral. Quem colocou essa consciência em você? Deus. Você pode ser um indígena, você pode ser um nativo de Papua Nova Guiné, que são tribos que são canibais, não tem contato nenhum com nenhuma civilização, mas eles sabem o que é certo e eles sabem o que é errado. Viver em comunidade, dar o senso comum de uma consciência moral de que o que é fazer bem e o que é fazer mal, o certo e o errado. Quem colocou isso na natureza humana? Quem foi que colocou a eternidade dentro do homem? Segundo Romanos capítulo 2, foi Deus. Mas isso não salva, isso só torna o homem mais culpável. De tal maneira que nenhum ser humano naquele dia poderá comparecer diante de Deus e dizer: mas eu nunca soube o que é certo e errado. Você sabia. Eu nunca soube que havia um Criador. Você sabia. E isso só vai trazer uma condenação muito maior sobre todos aqueles que rejeitaram a proposta da nova aliança. Mas existe uma outra forma de Deus falar. O modo de Deus falar que Ele escolheu e que vem de forma gradativa sendo revelado. Desde a mulher, lá no Éden, onde Deus ele disse: colocarei inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. Sim, a serpente feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. E de que forma? O que é que Deus estava falando? Ele estava falando sobre Cristo. Essa descendência da mulher vem desde Eva, sendo perseguida pela serpente. Não sei se vocês lembram, mas o texto, a palavra de Deus fala sobre Joás, um garoto de 8 anos, aliás, de 7 anos, que a avó dele matou todos os seus netos, para que ela pudesse governar, Atalia. Só sobrou ele. E por que sobrou somente esse garotinho? Que escapou porque ficou embaixo do templo. Porque Deus preservou a semente daquele que seria o Cristo. Só sobrou ele. E a promessa era que ele viria da descendência de Davi. Sim, a preservação dessa semente que viria da tribo de Judá e que viria daquele que seria o rei Davi, ele nasceria. Que nasceria de uma virgenzinha de Nazaré. De um lugar que nunca foi citado nas Escrituras, Nazaré, no norte de Israel. Nunca houve profeta ali. Nunca houve um rei ali. Era um lugar muito afastado, ninguém olhava para lá. De lá não podia vir nada de bom. Era o que se dizia. Mas o Senhor conhecia Maria, uma menininha da cidade de Nazaré, desconhecida. E ninguém sabia, inclusive, que ela, assim como também José, vinha dessa descendência, protegida pelo Espírito Santo, até chegar onde? Nazaré. Nazaré. Gabriel visitou essa menina e disse que ela foi muito favorecida, agraciada, amada. E de que dela viria o Cristo, que seria chamado Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Maria disse sim, e José quis fugir,
Eles estavam noivos, mas o Espírito Santo falou também com José em sonho: José, não tema receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José, então, que queria fugir para não difamá-la, tomou Jesus como sendo seu. Você percebeu que esse do qual o Hebreus está falando, ele começa a sua vida na adoção e ele vai à cruz e encerra a sua jornada como homem em adoção? Se você é alguém que foi adotado e você acha que você é alguém menor por isso, ou você que você é pai ou mãe de alguém que você adotou e gerou primeiro no seu coração, saiba que Jesus foi primeiramente adotado por José. A vida dele começa assim, em adoção. E no final, lá na cruz, na verdade, a sua segunda frase, a sua primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas a sua segunda frase foi olhando para Maria, sua mãe, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, adote ele. Que era João, o discípulo ou o apóstolo mais jovem. E disse a João: João, eis aí a tua mãe. Esse do qual o autor aos Hebreus está falando, é aquele que veio a esse mundo através de uma revelação gradativa, até chegar à máxima revelação, que é a sua manifestação encarnada. Mas vejam, o texto diz que nos últimos dias ele nos tem falado de outra maneira. Que últimos dias são esses? A referência aqui que o autor dos Hebreus está falando é de uma nova era, um novo momento. Sim, houve uma antiga aliança e essa antiga aliança foi rompida e iniciou-se uma nova aliança, um novo pacto. Antes, para fazer parte desse pacto, toda família precisava circuncidar os seus meninos. Todo menino precisaria ser circuncidado. E as meninas e as mulheres faziam parte dessa aliança familiar, onde todos os homens eram circuncidados ao Senhor. E essa família de circuncidados de Israel, que seguiria os oráculos de Deus, eles também, uma vez por ano, precisavam comer a carne de cordeiros, de um cordeiro assado, onde nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Essa era a antiga aliança. Para fazer parte dessa aliança, fazer parte desse pacto, era necessário que a família fosse circuncidada e era necessário que anualmente essa família se reunisse, e se ela fosse pequena, teria que se reunir com outras famílias e passar a noite comendo a carne de um cordeiro e mastigando ervas amargas. O estrangeiro não poderia participar. Quem não fosse circuncidado não poderia participar. Essa família do pacto também, durante um ano, pelo menos 3 vezes precisava fazer peregrinação para Jerusalém. Na Páscoa, na festa das semanas ou de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Essa era a forma de se identificar uma família da aliança. E hoje, como se identifica uma família da aliança? Agora não somente são os homens, agora são todos, homens e mulheres. Para fazer parte dessa aliança é necessário crer, é necessário se arrepender dos seus pecados, mas não somente isso, é preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é necessário aqueles que são chamados para essa aliança serem batizados e comer do corpo e beber do cálice do Senhor. Como é que se identifica, portanto, uma família que faz parte dessa aliança? Nos últimos dias. Eu fui chamado por Deus, porque eu me arrependi dos meus pecados, e eu criei no Evangelho. Eu criei em Cristo, e eu sigo a Cristo, e eu amo de todo o meu coração. Esse sinal é um sinal, primeiro, interno.
Eu passo a fazer parte da aliança com Deus porque Ele me chamou, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me deu uma nova consciência. Eu sigo, eu amo de todo o meu coração. Mas não é somente isso. Aqueles que são chamados internamente também são chamados para publicar a sua fé de modo profissional. É necessário professar publicamente a sua fé e serem batizados em nome da Trindade que os salvou. Eles precisam ser salvos e batizados em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor vai perguntar a ele: você crê no Pai? Sim. Você crê no Filho? Sim. Você crê no Espírito Santo? Sim. Você crê que a igreja é o lugar de você servir a Deus e onde o Espírito Santo distribui os dons? Sim. Você está disposto a se submeter às autoridades constituídas pela igreja? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, você ingressa agora em um corpo visível de Cristo. Você já fazia parte do corpo místico de Cristo, da igreja invisível, a igreja que ninguém vê, mas Deus conhece. Você já fazia parte da igreja, mas Ele ordena que nós possamos fazer parte de uma comunidade visível. Portanto, essa história de ser crente e não pertencer a uma igreja local não existe. É em uma igreja local que nós ceiamos. É em uma igreja local onde nós somos batizados. É em uma igreja local que o Espírito Santo distribui os dons. Levanta presbíteros, levanta diáconos, levanta pastores para governar a igreja. Ele levanta os pregadores, ele levanta aqueles que serão os evangelistas. É uma igreja local, não é em uma igreja invisível, é uma igreja visível. Então dê graças a Deus, meu querido irmão e irmã, por você fazer parte de uma igreja local, visível. Olha só quem está do seu lado, tem irmãos seus. Você não está sozinho nesse mundo, você tem irmãos espiritual. Mas também nós somos chamados na nova aliança, nos últimos dias, para comer do corpo e beber do cálice do Senhor. Não existe um crente que não seja atraído para ceiar. Eu mesmo, quando fui salvo, e quando meu desejo era ser batizado. E por que eu queria ser batizado? Porque eu queria ceiar. Eu queria comer do corpo e beber do sangue do Senhor. Aliás, Jesus disse que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Beber do cálice do Senhor, comer do seu corpo é nutriente espiritual, é um alimento espiritual que todos aqueles que fazem parte dessa nova aliança querem, precisam, anseiam. Por isso não se entende como alguém pode dizer que é chamado por Deus e foge do batismo, e foge e acha que ceiar não é importante. Isso não é possível para aqueles que fazem parte da nova aliança. Os últimos dias, da qual o autor dos Hebreus está falando aqui, compreende então aquilo que as Escrituras dizem, por exemplo, em Gálatas: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Os últimos dias também são aqueles que nós estamos vivendo, porque nós vemos, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo no dia de Pentecostes, Pedro disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele está falando sobre a profecia de Joel. E ele estava dizendo àqueles: olha, esse povo aqui não está embriagado, não. Isso está se cumprindo aquilo que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Vejam que o apóstolo Pedro, portanto, está falando de últimos dias que estavam acontecendo desde o Pentecostes. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós estamos vivendo os últimos dias desde 2000 anos atrás. Desde 2000 anos nós estamos vivendo os últimos dias, que Jesus ele chama de princípio das dores.
Desde que o Espírito foi derramado, estamos vivendo o princípio das dores. Ainda não, estamos vendo apenas lampejos, mas ainda não é a grande tribulação, que serão os últimos dias encurtados, para então a volta do nosso Senhor. Você está vivendo os últimos dias. E o que é que você tem feito e experimentado? A nossa vida é tão curta, tão curta. E nós muitas vezes estamos sendo distraídos por tantas coisas e não percebemos aquilo que é o mais importante. O que você diria que é o mais importante na sua vida? Aliás, foi o que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E onde está o nosso tesouro? Tudo aquilo que você gasta mais tempo. Pense agora onde você gasta mais tempo. Pense onde você gasta mais os seus talentos, os dons que Deus lhe deu. Onde você coloca esses dons? Os seus recursos. Onde você coloca os seus recursos com mais vigor? É ali que está o seu coração. Inclusive, as Escrituras dizem que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos amar a um e vamos aborrecer o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas desse mundo. E por quê? Porque agora, nos últimos dias, esses últimos tempos que estamos vivendo, nos princípios das dores, nós não podemos perder oportunidades. Eu estou vendo que essa igreja é uma igreja com muitos jovens. E eu peço a essa igreja que ore muito, porque há um esforço missionário muito grande acontecendo nesses últimos tempos aqui. As nossas igrejas estão fazendo um esforço que é como... pense aqui num beija-flor tentando apagar um incêndio em uma floresta, na floresta amazônica. É como nós estamos. Mas essa é a nossa obrigação, fazer o que é possível ser feito. Você sabia que existem 1.100 comunidades entre os ribeirinhos que não há presença do Evangelho? E que o nosso missionário que está lá com a sua família, um menininho recém-nascido, Bento, e Pedrinho, um garotinho de 4 anos, junto com o corpo de missionários, no Rio Purus, que são mais de 1.600 quilômetros, com 1.100 comunidades a ser alcançadas, que até agora alcançaram 10, no meio da selva. Eles estão lá. A Espanha, ela está vivendo uma era pós-cristã. A igreja está em declínio. Mas você sabia que tem lá um missionário nosso, Edivaldo, e a sua esposa Penha, com 2 filhos, lutando para pregar o Evangelho no meio de uma sociedade que é considerada como pós-cristã? Nós estamos na África. Em 2 anos já são 3 trabalhos que estão acontecendo e não tem voluntários. Um lugar muito carente. Há muitos jovens aqui. E eu não sei se vocês não sabem disso, mas nós estamos nos preparando para uma grande imersão missionária. Nos últimos dias, a nossa denominação está sendo chamada para enviar pastores para salvar as igrejas lá do país de Gales e lá na Inglaterra. Nossos pais congregacionais vieram de lá. E agora nós temos que voltar lá para salvar igrejas. E igrejas que só tem 15 crentes. Os irmãozinhos, velhinhos, segurando lá. Eles precisam de jovens. Meninos, meninas, orem a Deus. Aprendam outra língua. E se disponham pelo menos por 1 ano para servir a Deus nesses países. Vão lá.
Nós estamos abrindo fronteiras também lá na Malásia, lá também em Indonésia. Nós já estamos plantados lá no Timor-Leste, um país extremo, mas nós temos lá uma missionária, sozinha, solteira, fazendo a obra do Senhor, sozinha. Estamos na Bolívia e uma de nossas missionárias está voltando. E são, olha, muitas crianças lá que vão ficar órfãs. E vocês, mulheres, meninas, o que vocês podem fazer pelos campos? Nos últimos tempos, nos últimos dias, o Senhor tem nos falado de outra maneira. Qual é essa maneira, então, que o autor aos Hebreus diz que o Senhor, então, tem nos falado? Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual Ele também fez o universo. Ele nos tem falado nos últimos dias pelo Seu Filho. Deus nos falou, ou nos fala pelo Seu Filho, por meio de um conteúdo, e o conteúdo é o conteúdo do Evangelho. Igreja de São Mé, não queira outra mensagem, queira somente a mensagem do Evangelho. Isso não vai salvar, água mágica não vai salvar. Dizer que essa água, depois da oração, se torna santa e vai curar pessoas, não é o Evangelho. Pegar uma rosa e torná-la mágica para passar em feridas, isso não é o Evangelho. Inventar qualquer uma outra mensagem que possa ser acrescentada à mensagem de Cristo é inútil. Isso não tem poder, isso não tem força. É por isso que o autor dos Hebreus está dizendo, não inventem outra coisa. Deus nos tem falado de uma única maneira nos últimos dias, que é por meio do Evangelho de Jesus. E o Evangelho é simples. O que o Evangelho diz? Você é pecador. Ele nos confronta. Você é inimigo de Deus. Você não quer a Deus, você é rebelde contra Deus. Mas o Evangelho dá uma saída, ele apresenta uma saída, e a saída é o arrependimento. Você precisa reconhecer que você é inimigo de Deus. Você precisa reconhecer que você não quer a Deus. Você precisa clamar aos céus e pedir a misericórdia de Deus, arrependendo-se dos seus pecados. De que adianta ter uma casa nova e morrer e ir para o inferno? De que adianta ser curado de um câncer e morrer e ir para o inferno? De que adianta desfrutar de todas as coisas boas desse mundo e morrer e ir para o inferno? A melhor coisa que você tem que fazer, a primeira coisa, é salvar a sua alma. A sua alma precisa de salvação. E a única maneira de uma alma ser salva é por meio da mensagem do Evangelho, ou da fala de Deus por meio da pessoa de Cristo. Cristo é a única maneira de nós não sermos condenados. Cristo é a única maneira de nós vermos, inclusive, ao próprio Deus. Por que Deus nos tem falado por meio do seu Filho? Aí então, o autor aos Hebreus, ele começa a dizer, ele diz que ele nos falou pelo seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Não existe um outro herdeiro. O único herdeiro de todas as coisas é Cristo, e por isso ele nos fala por meio dele. Por que é que Deus nos tem falado pelo seu Filho, que é superior aos anjos? Porque além de ser herdeiro de todas as coisas, ele é herdeiro porque foi por meio dele que todo o universo veio a existir. Nada do que possa existir nesse universo poderia existir se não fosse por meio dele. Por que é que Deus nos tem falado por meio do seu Filho? Porque ele, o seu Filho, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Não tem uma outra forma de nós conhecermos e vermos a Deus a não ser o próprio Cristo.
Interessante quando Filipe, ele pediu a Jesus, Jesus nos mostra o Pai. E o que foi que Jesus disse a Filipe? Mas Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conheceram? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como é que você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai, nós somos um só. Vendo a mim, você está vendo o Pai. Em Colossenses diz que nele habita toda a plenitude, e ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém pode ver a Deus sem que não seja por meio de Cristo. E o autor aos Hebreus está fazendo uma comparação entre Jesus e os anjos. Olha, gente, Jesus é maior do que os anjos. Mesmo sendo grandes em poder, eles não se comparam a Cristo, porque eles não são o resplendor da imagem de Deus. Eles não são a exata expressão do ser de Deus. Cristo o é. Mas também, ele nos fala por Jesus, porque ele é o purificador dos nossos pecados. De que nós precisamos para ser salvo? Para fazermos parte da nova aliança, nós queremos fazer parte da nova aliança, para sermos purificados dos nossos pecados. As nossas dívidas precisam ser canceladas. Nós precisamos ser redimidos. Nossos pecados precisam ser lavados no sangue do Cordeiro. Nós só temos condições de termos a redenção por meio desse perdão. A purificação dos nossos antigos pecados, o cancelamento deles, dessas dívidas, só podem acontecer por meio de Jesus. E ele está sentado à direita de Deus o Pai nas alturas e intercede por nós. Se você arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo, o pecado da culpa original será cancelado. Mas não quer dizer que você não vai pecar nunca mais. Porque a presença do pecado ainda permanece em nós. Mas qual é a diferença? É que esses pecados não podem mais cancelar aquilo que Cristo fez por você. Não há mais possibilidade. Portanto, o que você precisa, como pessoa, desesperadamente, não é ter a certeza que você não vai ser perseguido. Você não precisa ter a certeza de que você alcançará os seus sonhos aqui. Você não precisa de ter técnicas para você enriquecer aqui nesse mundo. Porque se Deus quiser lhe enriquecer, Ele vai lhe enriquecer. Você só precisa trabalhar, ser honesto. Você precisa pedir a Deus para você servir as pessoas. E aí Deus, segundo a sua boa vontade, vai fazer você prosperar. Mas não é por meio do seu braço, não é por meio da sua inteligência, não é por meio de você mesmo que isso vai acontecer. Isso vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo sobre sua vida. Confie nele. Na verdade, o que você precisa, se você ainda não tem, é a plena certeza de que você foi perdoado. A plena certeza de que você pertence a Ele. A plena certeza de que Ele intercede por você. A plena certeza de que você não terá mais como errar o caminho. E dessa forma você estará seguro. Deixe-me então encerrar dizendo a você algumas coisas que eu considero ser muito importantes. Primeiro, você não precisa de uma revelação melhor. Às vezes, nós, quando estamos em sofrimento, estamos em luta, estamos em guerra, nós ficamos assim meio que desesperados, como que precisando que Deus mande uma mensagem de alguma maneira, somente para que eu possa ter certeza que Ele está comigo. Você não precisa disso. Ele já disse isso a você. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De que você precisa mais? Ele disse: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei.
Ele disse isso a você. O que é que você precisa? Você precisa confiar nele. Querido rebanho do Senhor, confie no seu pastor. Ele vela por suas almas. Ele cuida de cada um de vocês e de suas famílias. Ainda nem a palavra chegou na sua boca e ele já as conhece. Se você que é pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial não nos dará com ele todas essas coisas. Ele sabe do que você precisa, confie nele. Uma outra coisa que eu quero lembrar a você, lembre do que ele já fez. Lembra das suas orações lá atrás? Lembra daquele momento difícil que você achava que não ia passar? Você passou. Ele conduziu você e lhe abençoou. Continue confiando nele. E por fim, nós estamos vivendo dias que são dias onde nós não podemos deixar de lembrar o que é que estamos fazendo aqui. Por que existimos como igreja? Vocês estão aqui há 65 anos nessa cidade. A nossa igreja, ela começou os trabalhos missionários, onde está hoje, no ano de 69. É quase isso, né? São 55 anos, então, nós. Por que nós existimos aqui nessa cidade e lá na cidade de Caruaru? Por que nós existimos? Duas coisas só. Número 1, Deus nos chamou para adorá-lo. Desfrutar dele. Tem coisa melhor do que nós fecharmos os olhos, conversar com ele e vir aquela paz. Tem coisa melhor do que numa tribulação a gente conversar com Deus e o Espírito Santo dizer: calma, eu estou aqui com você. Tem coisa melhor do que nós estarmos no meio de irmãos, adorando a Deus, cantando, exaltando aquele que é o Rei do Universo. Na verdade, um culto é um antigozo daquilo que nós vamos viver na glória celestial. Um antigozo. É maravilhoso, adorar a Deus é maravilhoso, cantar ao Senhor, servir ao Senhor é maravilhoso. Mas tem uma segunda coisa, não é somente adorar a Deus. Não é somente vir para a igreja e ser instruído pelo Senhor. Tem uma segunda coisa para fazer. É torná-lo conhecido também. Deus nos chamou para conhecer Ele e fazê-lo conhecido. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Se você é alguém que só gosta de conhecer Deus, aprender de Deus, louvar a Deus, mas você não está fazendo outras pessoas conhecerem a Deus, o passarinho está com uma asa só, uma delas está quebrada. E esse passarinho não vai voar, ele vai ficar assim, ó, circulando. Todo crente precisa tornar Cristo conhecido onde estiver. Você tem amigos? Embora seus amigos odeiem a Jesus, mas eles precisam ouvir de você sobre Jesus. Você está atendendo as convocações do seu pastor? Gente, vamos para o Congo. Vamos evangelizar. Minha gente, vamos para Jataúba. Já é Pernambuco, né? Vamos evangelizar. Minha gente, vamos para o sítio, não sei o quê. Vamos evangelizar. A gente tem que ir. Essa é a nossa missão. A nossa missão é adorar a Deus, mas a nossa missão, a missão da igreja de Caruaru, a missão da igreja de Sumé é tornar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores conhecido em todos os continentes da terra. Que Deus nos abençoe. Amém.